Ô Leandro, manejo atrelado à estrutura, cara. É uma coisa que eu acho sempre que anda muito lado a lado. Tem coisas indispensáveis e tem coisas que é modernidade que pode ter ou não, aquela coisa assim. Mas na tua ideia, assim, como viverista, o que que não pode faltar numa estrutura para fazer uma boa muda de qualidade? Eu vou falar em específico por região, né. Uhum, Uma região quente, você não pode ter uma estufa baixa. Nós falando de estrutura, né, então assim, uma estrutura baixa muito grande, você vai ter problema de alta temperatura, bolsão de ar, então assim, como se diz, seria em alguns momentos você vai ter perca e prejuízo, uhum, né, a gente falando de estrutura. No meu ponto de vista, que eu já fiz algumas viagens, já visitei vários lugares, então assim, se eu pudesse ter uma estufa de vidro igual tem na Holanda para me produzir mudas, seria o ideal. uhum, Controle de temperatura e umidade 100% controlável, né, seria o ideal, mas a gente não vai conseguir, assim, no meu ponto de vista, eu não consigo trazer e nem montar uma estrutura assim, porque é inviável comercialmente falando. Eu não consigo, a bandeja, se for 20, vai para 70, 60. Então, o cliente final não consegue pagar isso, aham, né? O Brasil é uma realidade, a Holanda é outra realidade, mas a gente tenta entregar o melhor produto possível, na maior qualidade possível, dentro das uhum, nossas condições, né? Você vê, você acompanha a gente aí, eu sempre buscando inovação, uma parceria muito boa que a gente tem com a Zanata Estufa, né? Sempre buscando soluções, né, para mim que sou cliente e para os parceiros, né, então assim, uhum. e é muito bom, né. Você fez uma pergunta, o que que não pode, eh, Faltar. faltar numa estrutura, né. Cara, é uma pergunta muito particular, né, porque Ah, sei lá, por exemplo, eu já sofri muito lá com estrutura muito frágil. Hoje a gente montou estruturas lá com a Zanata, inclusive um abraço, né, para o nosso amigo Jusceni Zanata, a Janaína, o Jenison. sim, A gente estava lá no estado da Zanata, agora sim, na sim. Ultitec, são grandes parceiros aqui do AgroConecta. E não, mandar um abraço para eles que, pô, é o maior portfólio de estufa do Sim, Brasil hoje, da América Latina, vão lá, na América porque Latina, tá. é sensacional. Então, parabéns para eles, é uma empresa que é um sucesso. E a gente montou estruturas deles lá. E assim, para mim, numa grande dor, a rigidez, a segurança da estrutura para fazer muda. Porque Ah, a gente é s uma região que tem muito vento, tá, vendaval, trovadas, então, as estruturas mais frágeis quebrava muito, dava muita perca. você tá numa região aí que você falou que tem muito vento, assim, pra nós lá, não, nós não temos esse tipo de problema. Uhum, Pra nós lá, a gente não pode errar em quê? Em plástico e tela. uhum, A estrutura em si, a gente já compra uma estrutura muito robusta, a gente nunca teve problema com vento, uhum, graças a Deus. Mas o plástico de uma estrutura, e eu acho que a tela, assim, são coisas fundamentais aí. A uhum. altura de pé direito, né? Então, assim, você vai começando a melhorar um pouquinho da temperatura dentro da sua estrutura com estrutura mais alta, né? Um sistema de irrigação bem tecnificado, né? Uhum. Não sei aí quem for fazer algum outro tipo de cultura que não precisa de barra de irrigação, mas a irrigação que for montar, isso é uma irrigação, como se diz, uma das melhores que vocês puderem montar, porque facilita demais. Uhum. Leonardo, você sabe o tanto que a gente já falou de água, né? Aí, Uhum. então você vê que se você tiver um plástico de boa qualidade, uma estrutura de boa qualidade, uma estrutura com pé direito, uma tela boa, irrigação boa, você começou no caminho. Uhum. Então, assim, não é só uma coisa que vai te ajudar. Então, é o conjunto, então, para você ter um bom resultado. Irrigação, às vezes eu dou consultoria para alguns viveiros aí no Brasil sobre manejo, sobre gestão, depende do que cada um está buscando. Sim, Mas engraçado como alguns viveiros a gente encontra eles e viveiros que não têm, às vezes, irrigação, molham muito a mão e tal, viveiros menores um pouco, mas como eles acham que a irrigação é algo muito distante de ser feito. Uma irrigação por aspersão, controlada por válvula, pelo celular, eles acham que é muito distante. Tem um viveiro lá, meus grandes amigos aí, irmãos lá da Serra da Biapava, lá sim. no Ceará. Cara, eu ajudei eles a montar uma coisa simples, gastaram R$ 1.000 e poucos, 2.000 com controlador, controla pelo celular, botaram a válvula, tão contente. E uma coisa que na cabeça deles, quando eles vieram falar comigo, não, é muito difícil. Não, Não funciona. é simples, cara. É um motor. Então, muitas vezes, é simples. Sim, Claro, uma barra de irrigação, nossa, sensacional. Só que eu acho que é um passo mais técnico, eu vejo, e sim. mais
caro, querendo ou não, né? Sim, Além da estrutura, eu vejo que uma coisa importante em relação à tela que você falou, é muito importante a parte de entender a região que o viveiro tá, sim, para ver, por exemplo, tua região mais seca, né? mais seca. Então, inseto, Toda hora, imagino que seja complicado. toda hora. Então, pensar numa tela anti-afid, por exemplo, é indispensável. É. Quem tá numa região assim, né? Só que para tela anti-inseto, você tem que ter o pé direito Alto, alto, porque senão não ventila nada, né? nada. Então, como é que você fez esse manejo lá até você chegar na tela correta ou no pé direito correto? Se você foi evoluindo, aprendendo, refazendo, como é que foi? A tela em si, a gente já vinha, de onde eu trabalhava, com a normativa da Agrodefesa, tinha que ser tela anti-afid, né? 50 metros. Então, Uhum. eu fui montar um viveiro de hortaliça, eu já optei por essa tela. Né? Então, assim, se eu vou fazer hortaliça, eu compro uma tela que é um pouco mais grossa, no caso, Uhum. né? E acaba que o inseto não atinge só o tomate, a alface, tudo, né? Então, eu optei por essa tela, uma tela anti-afid. Como eu ia fazer hortaliça, no caso, eu poderia ter optado por outra tela, mas assim, o inseto também vai nas alfaces. Você vê o problema do alface com trips? Vixe. Então, assim, eu já vou vender uma muda, querendo ou não, meia duvidosa, né? Então, assim, Uhum. a gente optou pelas telas anti-afid, câmera, anti-câmara, pé dilúvio, cortina de vento. O que a normativa da Agrodefesa pedia para tomate indústria, a gente fez para atender a hortaliça, Uhum. né? Com o intuito de atender tomate indústria uma época. Então, assim, o Viveiro Basplano já está com terceira, a terceira safra de tomate indústria, praticamente, né? Uhum. E a gente consegue atender. Então, assim, eu tô com o Viveiro 10 anos, montei o Viveiro 10 anos atrás, pensando em um dia trabalhar com tomate dentro das normativas. Então, assim, Uhum. o manejo é um manejo mais difícil, o controle tem que ser um controle mais rígido, né, na questão de irrigação, Uhum. né, até mesmo você conseguir manejar essa temperatura com o quê? Com as telas, né, com Uhum. sombreamento, Aluminete, luminete. próprio a parte de exaustores, em É, alguns casos, né? sim, lá eu tenho uma estrutura, até que eu quero que você, vai ser um prazer te receber lá no viveiro. Lá eu tenho uma estrutura que tem ventilação forçada. Uhum. Então são 8 exaustores e 32 circuladores de ar para tirar esse ar quente da estrutura, Uhum. né? Fazer essa renovação de ar. Então, assim, teve dias de ter dentro de uma estrutura que eu tenho lá que não tem ventilação forçada, 41, 42 graus. Na estrutura com ventilação forçada, 30, 32. Nossa, Então, diferença, né? a temperatura que tá fora, ela vai ter dentro da estufa, Uhum. né? Então, assim, para cultura é muito importante. Porque assim, quando você aumenta a temperatura de uma estrutura, você tem que irrigar. Você aumentando, quando aumenta a temperatura da estrutura, você molha mais. Você molhando mais, aumenta a umidade. Aumentando a umidade, temperatura, o fungo é o É combustível um para o fungo. abraço. Você começa a ter problema de fungo. Então, Aham. a gente pensando na qualidade do produto final para o cliente, a gente colocou essa primeira estufa, que é ventilação forçada, e foi muito bom. Tá tendo um resultado Uhum. muito satisfatório.